Olá, amigos e amigas. Chegamos a mais um episódio de Você Pode Mais, o podcast que trata sobre assuntos importantes e relevantes do nosso mandato, em que nós apresentamos a atuação de forma muito séria e comprometida com o desenvolvimento social. E aqui nós temos a presença de um amigo tratando de um assunto de extrema importância que nós reputamos também a necessidade de estarmos enfatizando, que é o combate à pedofilia. Esse combate à pedofilia, nada mais, nada menos, poderíamos trazer do que um especialista, que é o Dr. Cleiton Bezerra, que temos trabalhado juntos, hoje na capacitação, juntamente com instituições religiosas, com órgãos públicos, com prefeituras, para que possa preparar todos os atores, todos os profissionais que lidam com crianças para estarem prontos e aptos a detectar qualquer tipo de problema que ocorra com as crianças e adolescentes no que diz respeito a qualquer tipo de violência sofrida. Então, nós vamos hoje tratar deste assunto de combate à pedofilia com o nosso amigo Dr. Cleiton Bezerra, que é delegado federal. Ele também é autor de vários livros sobre o tema e também ele é presidente do Instituto Federal Kids. Dr. Cleiton Bezerra, é um prazer tê-lo aqui conosco e tratar mais uma vez desse assunto. Já estivemos juntos na temporada passada e agora nós estamos novamente juntos. Começamos fazendo um trabalho da Corrida Federal Kids e agora, nessa segunda temporada, estamos tratando da questão de capacitação. Então, suas considerações iniciais, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Eu é que agradeço a oportunidade, meu amigo deputado Vinícius Carvalho, de estar aqui falando de um tema tão importante. Como você mesmo falou, começamos com a corrida, né? Que historicamente, pelo Instituto Federal Kids, é a forma da gente apresentar o tema a várias cidades, porque as pessoas não querem ouvir falar sobre esse tema, não querem ver, não querem ouvir, né? A corrida foi uma forma da gente chegar às cidades, mas o nosso objetivo sempre foi a capacitação, capacitar o sistema de garantia de direitos. E é engraçado, porque no ano passado, nós tivemos a edição da Lei 14.811, que traz aos municípios a obrigatoriedade de fazer a capacitação de todos os seus quadros. Então, eu só tenho a agradecer de mais uma vez estar aqui em São Paulo falando de um tema tão importante, a abertura que você está dando para o nosso instituto. Muito obrigado. Olha, o Dr. Cleiton, essa questão do combate à pedofilia, pelo que nós temos acompanhado, e muitas vezes temos acompanhado essas capacitações que você tem feito com a sua equipe, ocorre muito ainda a questão de subnotificação. E essa tem sido, a meu ver, um grande problema que demonstra algo que não é real. Nós sabemos que existe um potencial muito maior do que aquele que é apresentado. E o que é apresentado já é algo que nos traz espasmo, nos traz espanto, porque se trata de criança e adolescente. Então, essas questões que envolvem a subnotificação, ela traz um impacto à sociedade. Na sua visão, o que pode ser feito? Por que dessa subnotificação? Como as pessoas podem tratar deste assunto? Juntamente, lógico, na visão da capacitação para que esse quadro possa ser modificado. É muito importante, você tocou num tema assim, nevrálgico, né? Um tema muito específico e importante. A subnotificação é um dos grandes problemas do abuso sexual. Ela ocorre por vários motivos. Primeiro, mais de 70% dos casos ocorre dentro da casa da vítima, ou seja, é um crime que está muito próximo à família. É alguém muito próximo da família, muitas vezes é um familiar. Então, a família tem vergonha, as pessoas têm medo de acabar com o relacionamento familiar e acaba não fazendo a notificação. Presta atenção, os estudos mostram que apenas 10% dos casos chegam ao conhecimento da polícia. 10% dos casos, tá? Esse é um estudo inglês. O estudo americano fala em 5% dos casos. Caramba!
No Brasil, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fala em mais ou menos 8%. Mas vamos pegar o número de 10, que é mais fácil fazer conta. Né? Ano passado... Porque ainda é baixíssimo. Que é muito baixo. É o maior, mas ainda é muito baixo. Sim. Ano passado nós tivemos notificados 80 mil casos de abuso sexual de criança e adolescente. 80 mil casos notificados. Se isso representa apenas 10%, na verdade nós tivemos 800 mil casos. Essa é a estatística, infelizmente. Né? E o que pode ser feito com relação a isso? A gente tem que falar sobre o tema. É difícil, é complicado, as pessoas não gostam, mas as leis, e aí eu agradeço o seu trabalho no Congresso Nacional, as leis têm melhorado para que a gente possa ter essa força. A 14.811 é uma delas, que obriga os municípios a fazerem a capacitação de todos os seus quadros, né, principalmente professores, né, a capacitação contínua dos professores, tanto da rede pública quanto da rede particular, né, na prevenção exatamente do abuso sexual de criança e adolescente. Então, isso é muito importante. Outra lei importante, 15.032, a lei que obriga os clubes que recebem patrocínio ou verba do governo a terem um núcleo de proteção à criança e adolescente dentro dos seus quadros para fazer essa prevenção. Então, vamos imaginar, nós estamos aqui em São Paulo, grandes clubes, São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, eles têm escolinhas de futebol, né, espalhados pelo Brasil. No Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, tem escolinhas espalhadas no Brasil. Os clubes precisam ter esse núcleo de proteção da criança e adolescente, fazendo a capacitação do seu professor de educação física, que muitas vezes está fora do estado. Então, está no Amazonas, está no Acre, está em Rondônia, em Roraima, no Nordeste. Tem que fazer essa capacitação. Então, é de vital importância que a gente fale para mostrar para as pessoas que a prevenção ela é o melhor método. Proteger as crianças, ensinar o adulto a reconhecer sinais de uma criança abusada, ensinar a criança a se defender de uma situação de perigo. Todas são formas de diminuir a incidência desse tipo de crime. Você está falando, doutor Cleiton, a respeito do esporte. E me lembro que nós começamos essa parceria exatamente fazendo a corrida Federal Kids, né? Por quê? Esse acesso na divulgação, na capacitação, na apresentação de um trabalho como esse, focado na questão do esporte, principalmente nas cidades, como nós já tivemos algumas cidades aqui pelo estado de São Paulo. É importante. Por que foi importante e é importante a questão do esporte na hora de trazer? A corrida Pais e Filhos contra a Pedofilia, da Federal Kids, ela apresenta para a sociedade de uma forma lúdica, de uma forma carinhosa, um tema tão pesado. Sim. Né? Então, a corrida ela tem um simbolismo, os pais correm com os filhos, não é uma corrida infantil, é uma corrida da família, os pais correm com os filhos, unidos por um elástico, por uma fita elástica, simbolizando... Nada é por acaso. Nada é por acaso, nada é por acaso. Né? Simbolizando a proteção da criança, então os pais vão fazer... É uma corrida curta, ela não é muito grande, então os pais, mesmo aqueles não corredores, podem participar. Na verdade, o que ele está falando é que é mostrando que ele estará junto com essa criança. Né? Foi importante e é importante para chegar na cidade, mas depois é necessário fazer a capacitação dos seus quadros. Né? Essa foi a mensagem central da criação da corrida Federal Kids? Foi porque a gente não tinha... o Instituto Federal Kids, quando ele foi criado, na ideia, o Instituto Federal Kids é uma reunião de delegados de Polícia Federal do Rio de Janeiro. Né? Quando ele foi criado, nosso primeiro objetivo era a capacitação. Sim. Mas nós procuramos vários órgãos oferecendo a capacitação, né? Mas os órgãos não queriam falar sobre abuso sexual. Não queriam falar sobre abuso sexual. Porque o assunto é pesado. É pesado, eles não sabiam como abordar, né? E aí nós criamos a corrida para ter uma participação
E aí nós conseguíamos chamar essas cidades para a conversa, para mostrar a oportunidade. Hoje nós temos um grande aliado, a 14.811, é uma lei federal que obriga os municípios a fazer a capacitação. E o interessante da lei 14.811 é que ela fala sobre instituições de ensino ou similares. E aí entra muito, é muito importante um outro órgão importantíssimo nessa luta, que são as igrejas. Sim. Né? Porque quando ele fala órgãos educacionais ou similares, ele abre para situações onde você tem crianças sendo educadas. E as igrejas têm as escolas bíblicas dominicais, Exatamente. Os ministérios infantis, todas as igrejas as têm. catequeses, né? Então, você tem uma reunião de criança muito grande num ambiente parecido com uma escola. Então, a lei também obriga as igrejas a fazerem essa capacitação, que é muito importante. Né? E não te cortando, doutor Cleiton, mas pelo aspecto também de ser um religioso, nós vemos que, infelizmente, essa informação ou esse acesso à informação, para muitos líderes religiosos, está muito distante. Eles não sabem sequer que existe uma lei que os responsabiliza para o cuidado devido com as crianças e adolescentes, pelo fato deles terem um ministério infantil. Sim. Né? Isso de qualquer religião, qualquer denominação. Então, todos são ali responsabilizados. Fale um pouco sobre essa responsabilidade que mesmo aquele pastor, aquele padre, aquele líder religioso, ele não tenha conhecimento, ele está sendo responsabilizado por qualquer tipo de problema que ocorra dentro do seu espaço de ensinamento. Nós temos, já tínhamos a responsabilização pelo Código Penal do garantidor, da figura do garantidor, artigo 13 do Código Penal, que é o seguinte, né? Quem é o garantidor? O garantidor, ele não pode se omitir. O garantidor é o pastor, por exemplo, que fala assim, traga os seus filhos para o Ministério Infantil. Quando você traz os seus filhos para o Ministério Infantil, o que ele está falando? Tragam que eles estarão seguros dentro da igreja. Estou assumindo a responsabilidade do cuidado. Né? Então ele não pode se omitir. E isso é muito importante por quê? Porque o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal fala sobre os crimes hediondos. Tá? Artigo 5º, inciso 43, crimes hediondos. Responde pelos crimes hediondos os executores, os mandantes e aqueles que puder evitar se omitirem. Então o pastor não pode se omitir. Por que ele não pode se omitir? Porque o abuso sexual, tá, de crianças abaixo de 14 anos é estupro de vulnerável. E o estupro de vulnerável está inscrito no rol dos crimes hediondos. Sim. Então ele não pode se omitir. Ele já não podia na figura do garantidor. E agora ele pode ter a mesma pena daquele que executa. E nós temos julgados já onde existe a condenação do pastor, especificamente do pastor, pela omissão, do artigo 13 do Código Penal. Por um abuso sexual que ocorreu dentro da sua igreja. Porque ele é o responsável. Não porque ele cometeu. Não porque ele cometeu, mas alguém da igreja, algum colaborador da igreja cometeu o crime. E nós temos que lembrar também que dentro dos crimes hediondos foi incluído, pela Lei 14.811, o artigo 241 do ECA e o artigo 240, ou seja, produzir, reproduzir ou transmitir ou ter a posse de material pornográfico. Hoje quase todo mundo tem um celular, hoje quase todo mundo troca mensagens, hoje o nude, infelizmente, é uma realidade, né, de troca de imagens de eróticas, sim, adolescente, e isso daí é considerado crime hediondo. Então, dentro da sua igreja, você tem grupo de WhatsApp, você tem grupos de jovens, sim, você é o responsável. Entendeu? Perfeito. Você acaba sendo o garantidor. Então, são situações jurídicas que a gente precisa passar para essas pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento, né,
para eles para fazerem um trabalho melhor. E eu sempre brinco, eu falo assim, olha, quando eu dou palestra em igreja, eu falo, o pastor, ele tem, dentro dele vivem 3 pessoas, o pai, o avô, o tio, né? O ser humano, o líder religioso, né? Sim. E o gestor de uma empresa, de uma pessoa jurídica. Porque quando ele está falando como líder da igreja, ele está falando de uma pessoa jurídica. Então ele tem que... A gente dá uma palestra englobando essas 3 pessoas dentro da mesma pessoa. Né? Nesse caso específico, como é que esse líder religioso, ou no caso também o próprio prefeito, né? Sim. Que é a responsabilidade dele, que nós levamos para o lado como ensinamento, né? O segmento que tem como seu escopo o ensinar, como as igrejas evangélicas, seja católicas, espíritas, seja qualquer templo que tenha um ministério infantil. Sim. Esse tem a responsabilidade, assim como o prefeito, que tem ali a sua secretaria, a sua diretoria de educação, principalmente os professores. Como é que é feito, o doutor Cleito, essa capacitação? Como se habilitar, uma vez que o prefeito, por sua vez, ele tem a responsabilidade de cuidar e não pode dizer que não conhece a lei. Não, a lei já está desde janeiro de 2024. Sim. Né? Então ela já está aí já há mais de um ano. Ele não pode falar que não a conhece. É de responsabilidade do poder público local, ou seja, do poder municipal, fazer essa capacitação e outras coisas mais. Por exemplo, está no texto da lei. As secretarias de educação, elas têm que pedir certidões criminais de todos os seus colaboradores, de 6 em 6 meses. Isso está no texto da lei? Está no texto da lei. Uhum. Ela tem que fazer a fiscalização isso dentro das escolas públicas. E ela tem que fazer a fiscalização das escolas privadas, que também tem que fazer a mesma coisa. Capacitação de todos os seus quadros e também o arquivo das certidões criminais de todos os seus colaboradores. Então, o trabalho para a prefeitura está muito grande. Que ele tem que fazer essa capacitação o mais rápido possível. E nós temos aí, dentro do sistema de garantia de direito, o professor é um dos principais, porque ele trabalha durante 200 dias de ano letivo com a criança. E ele pode identificar, com o olho bem treinado, ele pode identificar uma criança, sinais de uma criança abusada sexualmente. E é importante, dentro do município, fazer o plano de atuação. Ou seja, o professor identificou, tá bom, ele faz o quê? Ele vai bater no pai? Ele vai bater na mãe? Sim. Ele vai prender o abusador? Não, ele tem que passar isso para alguém. E tem que ter um fluxo de atendimento. E né? qual é esse fluxo de atendimento para quem passa? A gente está falando, nesse caso específico, lá da área do poder público, municipal, ou seja, uma instituição de ensino. E também no que diz respeito à parte do religioso, o líder religioso. Qual seria esse fluxo, uma vez que ele tenha a informação de que uma criança está sendo vítima, possível vítima de uma violência nesse aspecto? O artigo 70B do Estatuto da Criança e Adolescente diz que as instituições de ensino, instituições de saúde, precisam ter pessoal capacitado a identificar e a comunicar ao Conselho Tutelar sinais de uma criança abusada sexualmente. Esse é o 70B. O 70B, parágrafo único, ela diz que também são responsáveis por essa comunicação as pessoas em razão do seu ofício, da sua profissão, seu cargo ou ministério. O ministério. Ou ministério. Então, Sim. o pastor ele é obrigado, hoje, pela lei, artigo 70B, parágrafo único do Estatuto da Criança e Adolescente, e tem mais um ator, que é ocupação. E quando a gente vai ver na doutrina o que é ocupação, são os voluntários que, de alguma forma, trabalham com criança e adolescente. E aí a gente vê o pessoal do Ministério Infantil. Sim. Em sua maioria são voluntários. São voluntários. Né? Então, dentro da igreja, dentro
da cidade, do município, tem muitos artigos de diversas leis dando obrigação para a cidade, para o poder municipal, fazer a capacitação. E o doutor Cleiton, eu visitando as cidades, como eu costumo atuar, trabalhando, presente nas cidades, algo me chamou a atenção e vou fazer essa pergunta para você. Uma profissional que lida com criança, ela falou o seguinte, que ela estava numa instituição específica, da cidade específica em São Paulo, não vou entrar em detalhes, claro, e quando essa criança, uma criança com TEA, com transtorno de espectro autista, ela chegava no estabelecimento para poder interagir, estudar ali. Ela tinha uma menina de 12 anos aproximadamente. Ela não queria tirar o casaquinho dela. Uhum. Um calor danado, ela não queria tirar a roupa dela para poder ela interagir, tirar o casaco. E quando estava a hora dessa menina voltar para casa, ela não queria voltar. Ela não queria voltar, ela não queria entrar no ônibus para poder ir para casa. Isso começou a chamar a atenção das tias, né, das profissionais que cuidavam dessa menina, dessa criança. E começaram a investigar. Resultado, depois de algum tempo, claro, investigando, descobriram que essa menina era abusada pelo pai. Uma menina com transtorno de espectro autista, 12 anos de idade, era abusada pelo pai. Consequentemente, o pai está preso, essa situação toda. A pergunta que eu quero fazer para você é: quais os sinais que esses profissionais que lidam com crianças, eles podem perceber, como dizer, no caso clássico de a criança não querer tirar o seu casaco e não querer voltar para casa. Mas existem outras formas desses profissionais perceberem essa violência que essa criança está sofrendo? Sim, o principal é a mudança de comportamento, né? Então a criança gostava de cantar, não canta mais, gostava de brincar, não brinca mais, gostava de ir pro recreio, não vai mais. Era calma, agora está agitada. Era pacífica, agora está violenta. As notas eram boas, agora as notas estão muito baixas, né? Tudo são detalhes que tem que ser observado pelo profissional. Observado pelo profissional. Existem outros que, apurado, mais trabalhado, podem também vir. Mas esses são os mais gritantes. Como você falou, tá um calor, você tá de casaco por quê? Sim. Todo mundo tá indo embora, por que você não quer ir embora? Todo mundo chega aqui 1h da tarde, você chega às 11h da manhã, a criança não quer ficar em casa, né? Sim. Oficina de desenho, então no desenho ela pode exteriorizar alguma coisa, oficina de redação ela pode exteriorizar alguma coisa, né? Esse exteriorizar é desenhar órgãos sexuais. Órgãos sexuais ou algo que você não identifica. Se você colocar desenhos de criança abusada sexualmente no Google, vai aparecer vários deles. E a história por trás de cada um. Tem um lá que a menina viu, era uma noiva. Aí ela perguntou, por que noiva? Alguém casou? Ela falou, não, isso é um filme que eu vejo com o meu padrasto. E aí o filme era um filme pornográfico, onde a menina transava com o véu, né? Só o véu da noiva. Então, são coisas pequenas que você vai observando. Vocabulário sexualizado, né? Todo mundo sabe que criança não deveria, mas coloca apelidos nos órgãos sexuais. Não deveria. Depois a gente explica por quê. Né? Mas todo mundo sabe que é pipiu, pepeca, pintinho, etc. Sim. É um vocabulário que eles usam, tá? Se a criança começa a falar os nomes, que todos nós conhecemos os nomes, os apelidos dos órgãos sexuais, tem alguma coisa errada. Se você brincadeiras sexualizadas, se você dá 2 bonecos para um garoto, ele vai bater, vai brincar de guerra, etc. A menina vai colocar ali para dormir. Se ela começa a fazer cenas de sexo, tem alguma coisa errada. Então, são sinais que você pode treinar os profissionais para que eles fiquem atentos nessa observação. Essas capacitações são importantíssimas nesse sentido. Né, que aos olhos normais de quem não tem conhecimento técnico, pode passar despercebido. Pode. Nesse aspecto, por exemplo,
um líder religioso que tem lá o seu segmento de interação com o ministério infantil, ele tem o conhecimento de que está havendo algum problema com determinada criança ali dentro da sua igreja. Se esse líder religioso simplesmente ele mandar-lhe entregar para o pai, para a mãe e não tomar providências e depois descobrir que aquela criança estava sendo vítima, esse líder religioso ele pode ser, ainda assim, responsabilidade, uma vez que ele entregou para o pai e para a mãe? De repente ele está entregando para o próprio abusador? Tudo vai depender da forma com que ele vai formalizar isso. É o que a gente sempre fala, se formaliza, né? Uhum. Porque como formalizar, né? É colocar em atas, né? Uhum. Dentro da... A igreja, ela é um instituto que tem ali suas normas, tem suas sessões, uhum. Tem documentos a serem, livros, né, a serem colocados. E esse fluxo de atendimento, ele é muito importante por isso. Quando você define o fluxo, você sabe o que vai acontecer, né? Então, você vai receber uma denúncia, por exemplo, uma denúncia anônima. Você vai trabalhar isso de uma forma. Uhum. Se você recebeu isso em forma de gabinete, em forma de confissão, né? É uma outra forma com que você vai proceder. Né? Uhum. Tudo isso tem que estar estruturado e colocado dentro dos seus regimentos, né? Regimento interno da própria igreja. A gente propõe uma instrução normativa, né, de atendimento. Uhum. Junto com a própria... A gente tem um modelinho ali, que é mais ou menos que a gente segue, né? Mas cada um pode colocar o que melhor... boas práticas que, de repente, você já tem. Então, dependendo da forma com que ele trabalhe, ele não vai ser criminalizado. Por quê? Porque ele fez tudo aquilo que ele podia. Perfeito. Agora, ele não se omitiu. Sim. Ele fez os procedimentos legais que ele é obrigado, como nós já falamos, artigo 70B do ECA, a lei Henri Borel, que é uma lei do ano passado, uma lei de 2023, que também obriga qualquer pessoa que tenha conhecimento de abuso sexual ou de violência contra a criança de fazer a denúncia, o trabalho em parceria com o Conselho Tutelar, o trabalho em parceria com a polícia, isso vai determinar... Deixa eu só te abrir um parênteses, fazer a denúncia. Aí vai lá aquele líder religioso que ele fala assim, eu não quero me envolver nesse assunto, vou fazer uma denúncia anônima de que isso está acontecendo na minha instituição, mas eu não quero expor a minha instituição. Porque minha instituição tem nome, a minha instituição é antiga, o que vão falar da minha instituição, né? O que vão falar do meu ministério pastoral de muito tempo, né? Se isso aqui vir à tona que aconteceu aqui, então vou fazer uma denúncia anônima, isso vale? Olha, por lei, ele é obrigado a agir. Ele, pastor, ele, líder religioso, ele, líder de um CNPJ, ele é obrigado a agir. Se ele fizer anônimo, ele nunca vai conseguir comprovar que foi ele que fez. Sim. Né? Então, é interessante. Quanto mais você está documentado, quanto mais você faz o trabalho de prevenção, menos você vai ter casos. Sabe por quê? Porque o abusador que está lá, ele vai ter dificuldade de estar com criança. Ele vai ter dificuldade de fazer. Imagina, olha... Você tem no caso da igreja, né? Você tem uma igreja. O Ministério Infantil, para ser do Ministério Infantil, tem que fazer o curso de capacitação. Para ser do Ministério Infantil, você tem que, de 6 em 6 meses, dar as certidões de antecedentes criminais. Sim. Tá? Você vai fazer a capacitação de todo o pessoal do Ministério Infantil e você vai fazer a capacitação das crianças. Então, as crianças vão entender o que é abuso sexual e saber sair de situações complicadas. Uhum. Você vai ter regras para o Ministério Infantil. Você vai ter regras para retiros. Tudo isso documentado. Então, o abusador vai olhar aquilo e vai falar, pô, peraí. Não tem facilidade aqui. Nessa igreja aqui, eu não tenho facilidade. Eu vou para outra. Sim. Eu vou para onde fica mais fácil. Por quê?
uma das características do abusador é a preparação. Somente 5% dos casos de abuso sexual é o chamado predador. É aquele que vê a oportunidade e faz o abuso na hora. Tô passando por um terreno baldio, alguém Sim. pega a criança, joga para dentro do terreno baldio e estupra. É o pedreiro que viu a criança sozinha, foi lá e estuprou. Isso é 5% dos casos. 95% dos casos... Quer dizer, desses 10%, 5% desses... Então, em 95% dos casos, é alguém com tempo, com paciência, que vai conquistar os pais, que vai conquistar a criança, entendeu? Então, ele vai buscar o caminho mais fácil. Ele nunca vai buscar o caminho mais difícil. Uma outra provocação, mas no sentido de esclarecimento. Às vezes o pai ou a mãe fala assim com o filho: filho, você vai ficar na casa de fulano, beltrano, do tio, da tia, do vô, da avó, obedeça a tudo que eles falarem, não responda, não desobedeça. E isso aí tem sido correto ou isso é uma prática que pode inibir a criança de contar para os pais qualquer coisa errada que tenha acontecido naquele ambiente que ela ficou? É errado, né? Você não pode dar nunca poder ao abusador, né? A primeira conversa que você tem que ter com a criança é: me conte tudo que aconteceu. Eu vou acreditar em você. Me conte tudo que aconteceu lá. É claro que a criança tem que obedecer ao adulto. Sim. Claro, né? Sim. Mas obedecer às ordens legais, né? As boas ordens. Sim. Então você tem que ensinar para a criança o que é o toque bom, o que é o toque ruim. Então, quais são as partes que você não pode tocar, que ninguém pode tocar. E aí a gente volta à questão da igreja. Tá? Perfeito. Por quê? Por exemplo, você chega no culto e você tem uma criança que vai para o Ministério Infantil. E essa criança tem 1 ano e meio e ela ainda não foi desfraldada. Aí a criança está lá no Ministério Infantil e você está no culto. Os pais estão no culto e a criança está no Ministério Infantil. Aí a criança faz xixi, faz cocô. Quem é que troca? Entendeu? Quem é que troca? É o colaborador que está lá. É o colaborador que está lá. O que você está ensinando para o teu filho? Que qualquer um pode tocar nas suas partes íntimas. Porque como é que você vai limpar o cocô? Como é que você vai limpar o xixi? Como é que você vai fazer a higiene e asepsia de uma menina? Né? Que tem ali grandes lábios, pequenos lábios, vulva. Né? Vai passar pomada? Tem gente tocando. Então, você, inconscientemente, você está mostrando pro teu filho que é natural. Sim. Um adulto ficar tocando nas partes íntimas. Então, é o contrário. Você não pode fazer isso. Então, isso começa desde cedo. Né? E a conversa também. Aqui não pode tocar, aqui só quem toca sou eu, aqui quem toca. E o toque é para isso, o toque é para limpeza, para asepsia. Então, você vai esclarecendo tudo isso. O dia que alguém falar segredo para você, você me conta. Né? Porque não vai ficar em segredo. Se alguém contar para você que vai me matar, não fica tranquilo, não vai me matar não. Pode me contar que eu vou estar em cima. Então, tudo isso, esse trabalho prévio de rotina de conversa tem que ser desde pequeno. Porque o dia que acontecer com alguma criança, ela vai contar. Se tiver essa rotina, ela vai contar. Entendeu? Esse papel de acolhimento das igrejas, das instituições, é muito sério, é muito importante. E quando acontece exatamente essa questão de trabalho, de prevenção, de conscientização, é mais importante porque nós estamos trabalhando no combate através da informação. Né? E quando acontece essa informação, a tendência é diminuir cada vez mais esses casos. Então, nós, o Dr. Cleito, só temos a agradecer, né, aí o trabalho que tem sido feito, entendeu? Nesses anos que você já milita nessa área, trabalhou muito tempo, né, desde 2008, 2009, que já vem basicamente nessa... 2009 no crime cibernético, 2013, a partir de 2013, especificamente na pedofilia. Desde 2003, estamos falando 12 anos já nessa
pegada para podermos atuar. E tem muita coisa a ser feita, né? O papel do Estado nesse sentido, dentro da sua ótica como profissional de segurança pública e voltado num enfoque de combate à pedofilia também dentro dessas questões criminais. O papel do Estado. O Estado tem atuado de forma como deveria atuar ou tem atuado aquém daquilo que poderia, principalmente no que diz respeito a essas questões de preparar tanto o órgão público, preparar melhor o poder público, quanto as instituições privadas, quanto as instituições religiosas, para que façamos e ampliemos uma rede de proteção às crianças e adolescentes. Na sua ótica, tem faltado um pouco mais de atuação e sinergia entre esses poderes, esses órgãos? Eu acho que tem uma crescente, tá? A gente vem numa crescente desde a CPI da pedofilia lá em 2008, né? Numa quantidade de legislação que vem acompanhando dentro do possível, né, as tecnologias existentes e dando uma resposta. E talvez a principal legislação seja essa, 14.811, eu falo nela aqui várias vezes. Sim. Porque ela precisa agora ser regulamentada nos municípios, né? E ela já prevê a capacitação, mas ela prevê também a fiscalização. E aí o município tem que ser responsável por fiscalizar os entes, né? Não governamentais, e sim os entes privados. Né? Quer seja as escolas, quer ou entidades religiosas. Clubes, quer seja as entidades religiosas. Quer dizer, tem ainda que fazer essa regulamentação, cada município fazer a sua. Sim. Ou, por força de lei, eles já podem fazer sem regulamentar? Podem. Pode, né? porque já tem a lei federal. A lei já diz que é obrigação. Mas uma regulamentação fica melhor, né? Por exemplo. Bota as regras específicas para cada lugar. Né? E o processo administrativo, porque a gente fala muito do processo judicial, vamos judicializar, tanto na área civil quanto na área penal, mas o processo administrativo do município pode ser feito isso. Olha, eu fiz a primeira estada aqui, a primeira fiscalização, você não fez a capacitação, você tomou uma advertência. Né? Vou marcar para daqui a 90 dias retornar aqui para ver se você fez a capacitação. Se não fez, você está repreendido. Você tem uma multa. Até chegar ao maior, que é a cassação do alvará, que administrativamente a prefeitura pode fazer. Né? Então, a regulamentação, eu acho que ela precisa avançar um pouco na questão da fiscalização. E essa capacitação, dentro da sua ótica, ela é fundamental para que esses entes eles possam estar atuando de forma mais efetiva, né, e mais proativa no enfrentamento da pedofilia. Sim, porque além de... Quando você começa a capacitar e a pessoa está treinada, começam a aparecer os casos. Né? E aí, o que eu faço? Sim. Né? Eu tenho que ter o fluxo. E o fluxo ele tem que ser feito em conjunto. Escola, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Justiça, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil. Tem que ter esse fluxo. Para onde eu encaminho? Porque você não pode deixar isso na mão do professor, essa bomba na mão do professor. Né? Tem que ter todo um caminho a ser percorrido. Perfeito. Doutor Cleiton, bem, a gente já está chegando ao final do nosso programa. Passa muito rápido. Passa muito rápido. O tema é muito interessante. E eu quero mais uma vez te agradecer por essa parceria que nós temos com um instituto, com você, por conhecê-lo, saber da forma, da galhardia que você enfrenta exatamente esse combate à pedofilia, que é também uma bandeira que nós abraçamos, por isso que nos identificamos dentro dessas questões também. E por conta disso, eu só tenho a te agradecer pela disponibilidade de estar aqui apresentando um pouquinho. Nós temos feito ali um trabalho, tanto do Instituto Federal Kids, já fizemos a questão da Corrida Federal Kids, né? Estamos trabalhando também juntos dentro da questão da capacitação, isso é muito importante, já fizemos em alguns lugares juntos,
através de recurso federal para o próprio Instituto. Bem, eu queria que você desse aqui as suas considerações, uma mensagem de reflexão para todos que estão nos assistindo nesse instante, sobre a importância de levar este assunto muito a sério, para proteger as nossas crianças e adolescentes. Salvar vidas. Vidas que estão mortas-vivas. Vamos pensar dessa forma. Eu sempre, quando dava palestra, eu falava que eu trabalhava com o segundo pior tipo de criminoso, porque o primeiro era homicida. E uma vez uma senhora virou para mim e falou assim: o senhor trabalha com o pior criminoso, porque ele deixa a vítima viva. E ela morre viva, vai ficar a vida toda com aquele sentimento. Uhum. Então... aquele trauma, aquela marca, aquela quando cicatriz. A gente faz uma capacitação, quando a gente evita, quando a gente faz a capacitação de professores, quando a gente identifica e consegue prender um abusador, estatisticamente, o abusador ele tem 237 vítimas. Caramba. Estatisticamente, um abusador tem 237 vítimas. Então, se você consegue prender esse cara, né, prender essa mulher que faz esse tipo de coisa, sim, você está salvando não só uma criança, mas você está salvando uma grande quantidade. Então, isso é muito importante. Eu agradeço, só tenho a agradecer a parceria que o senhor tem nos colocado, a responsabilidade que o senhor tem nos colocado, né? O futuro, São Paulo é muito grande, sim, né? Sim. São mais de 600 municípios, então, olha só, a gente tem que capacitar a gente de todos os municípios. Só verdade. Em São Paulo são mais de 600, então o trabalho é muito grande. Eu agradeço muito a parceria nesses anos todos. Muito obrigado. E por isso que nós temos falado com prefeitos parceiros, para quando nós fizermos essa capacitação, seguindo todo o trâmite da legalidade, com toda certeza, eles possam convidar outros prefeitos para que possam levar neste local, para ali aprenderem, juntamente com os seus profissionais dos seus municípios, nesse local específico. E assim também as instituições religiosas, sejam evangélicas, católicas, para que nós possamos multiplicar cada vez mais essa linha de combate através da informação e da capacitação. Isso é muito importante. E por isso eu quero te agradecer mais uma vez, meu amigo. O nosso episódio de hoje chegou ao final. E nós queremos só agradecer cada vez mais a todos vocês que têm nos acompanhado os episódios dessa forma que nós temos feito o trabalho com muita seriedade. Essa também combate à pedofilia é uma das bandeiras que nós carregamos, não só em Brasília, mas aqui também no nosso estado de São Paulo. E convidamos a você que está assistindo essa programação no YouTube, que se você ainda não se inscreveu nesse canal, que você possa se inscrever. Desta forma, você pode se inscrever para que você compartilhe essa programação, para que você compartilhe esse episódio para outras pessoas que precisam ter também acesso a essa informação. Curta, comente e faça com que cada um possa fazer parte dessa rede, capacitando cada vez mais através do conhecimento. Um grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe.